Olá, crocheteira! Tudo bem com você? Eu sou a Lari, seja bem-vinda de volta ao canal. Se você é nova por aqui, já peço para você clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Porque dessa forma, sempre que eu trouxer um vídeo novo, você será avisada e ficará por dentro de todo o conteúdo que eu trago para vocês gratuitamente aqui no canal. E o tutorial de hoje é esse mini cachepozinho ideal para você fazer e vender como lembrancinha utilizando o fio refinado de 15 milímetros da Fisher Fios. Esse é um mini cachepô bem pequenininho, tá vendo? Aqui, essas pecinhas aqui, especificamente, eu estou fazendo para colocar mini velas e vender como lembrancinha, tá? Eu vendo em grande quantidade, então, geralmente, eu ganho na quantidade, tá? Eu já ofereço para os clientes com as velas essa opção de lembrancinha, tá? Mas se a cliente desejar também só o mini cachepô e ela põe aqui o brindezinho que ela desejar, eu também tenho essa opção. E se você quer aprender a vender lembrancinhas ou qualquer outro tipo de artesanato através do Elo7 e aumentar as suas vendas com artesanato, eu vou deixar para vocês aqui embaixo o vídeo de um curso que eu estou fazendo que está me ajudando muito a aumentar minhas vendas online através do Elo7, tá? Então, uma das vendas que eu faço muito lá na lojinha são de lembrancinhas como essa, porque são opções rentáveis e as clientes conseguem comprar em maior quantidade, conseguem comprar aí 15, 20, 30, até 50 unidades. Eu já recebi também encomendas. É ideal para quem quer vender como lembrancinha de maternidade, como lembrancinha de casamento, lembrancinha de formatura. Essas aqui mesmo são lembrancinhas de final de ano. Então, você consegue dar essa possibilidade para suas clientes de uma opção, de uma lembrancinha mais rentável, mas que vai te trazer uma boa lucratividade. Lembrando também que aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês a lista certinha dos materiais e o link para vocês comprarem e também o rendimento. Então, eu vou contar lá, assim que eu finalizar todas as lembrancinhas, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo quantos cachepozinhos me renderam um rolinho aqui com 140 metros do fio refinado. Vou deixar tudo detalhadinho na descrição do vídeo para vocês, também já com sugestão de preço de venda. Lembrando que temos também um vídeo de precificação aqui no canal, mas eu vou deixar a sugestão de preço de venda aí para facilitar o trabalho de vocês. Então, se você, além de aprender a fazer suas peças, também quer aprender a vender, clica aqui embaixo no link, confere. É um curso pago, mas não custa nada entrar lá, dar uma olhadinha, observar se é o que vocês estão procurando e também investir nesse conhecimento, porque conhecimento, principalmente conhecimento em vendas, em como aumentar o seu faturamento, é muito importante para o crescimento do seu negócio. Então, clica no link aqui logo abaixo na descrição do vídeo, depois e dá uma conferida. Vamos lá iniciar o nosso tutorial. Então, nós vamos iniciar aqui a peça fazendo um círculo mágico. Essa é uma peça bem rapidinha de fazer, tá? Vou estar utilizando aqui o fio 4,5 milímetros. Em alguns minutinhos você já faz essa peça. Então, ela é bem rápida, por isso que é bem rentável aí para você vender como lembrancinha. Giro aqui o meu fio, ó, passo aqui em 3 dedos. Eu sempre gosto de simular o primeiro ponto baixo para deixar o acabamento da peça mais bonito. Então, eu vou passar a minha agulha aqui nessa parte de cima, nesse fiozinho que tá vindo do rolo, de frente para trás, e aí eu vou girar, com a agulha ficando ali de trás para frente, a ponta da agulha virada aqui para o lado que eu tô trabalhando. Vou passar a minha agulha embaixo do meu círculo mágico, laço novamente o meu fio ali que tá vindo do rolo, trago ele aqui para frente, e aí eu fico com 2 laçadas na minha agulha. Vou segurar aqui para não desmanchar, giro aqui no meu mindinho e passo aqui por cima do meu indicador para facilitar o meu trabalho. Seguro e retiro a minha agulha. Agora eu venho de frente para trás e coloco a minha agulha novamente aqui nessas 2 laçadinhas. Laço o fio que tá vindo do rolo, fecho essas 2 laçadas. Esse primeiro Vzinho, esse primeiro pontinho aqui que se formou, já é o nosso primeiro ponto baixo simulado. Nós vamos precisar de 7 pontos baixos, tá? Então, aqui eu vou passar a minha agulha no meio do meu círculo mágico, ó, sempre no meio, e sempre pegando essas 2 alcinhas aqui, para dar certo o fechamento do seu círculo mágico depois. Laço o fio que tá vindo do rolo, trago ele aqui pra frente, novamente 2 laçadas na minha agulha. Laço novamente o meu fio ali que tá vindo do rolo, e fecho essas 2 laçadas. Venho aqui
no meio do círculo mágico, laço meu fio, laço o fio que tá vindo do rolo, fecho as duas laçadas. Nós vamos precisar de um total de 7 pontos. Nós já temos um, que é o primeiro simulado, 2 e 3. 4, 5, 6 e 7. Ó, 7 pontos baixos aqui. Percebem que eu deixei esses pontos mais frouxinhos, tá? Não faz muito apertado para o meio da sua peça não ficar repuxado. Retiro aqui a minha agulha. Vou pegar aqui essa pontinha do meu círculo mágico e fecho aqui. Não precisa fechar tudo inicialmente, porque conforme a gente vai subindo aqui as carreiras, esse espacinho aqui do meio vai se abrindo novamente. Então, a gente deixa para fechar quando finalizar aqui toda a carreira da nossa base. Aqui, o nosso primeiro ponto simulado, ele não tem essa alcinha aqui de cima. Percebe que todos os outros pontos têm essa alcinha aqui em cima. O nosso primeiro tem somente o formato do Vzinho. Para que fique certinho e feche nosso círculo aqui, nós vamos fazer o fechamento da carreira. Então, aqui, ó, nessa primeira alcinha que corresponde ao segundo ponto, nós vamos passar a nossa agulha de trás para frente. Pego aqui essa alcinha que estava a minha agulha e puxo, levando ela lá para trás. Ó, trago ela aqui para trás, ajusto aqui a minha peça. E vou ajustar o tamanho dessa alcinha aqui, ó. Só puxar com cuidado o fio ali que tá vindo do rolo, ali por trás na peça. Ajusto o tamanho da minha alcinha. Agora, nós vamos trabalhar pontos baixos centrados, que são pontos baixos feitos no centro, no meio do ponto baixo da carreira anterior. Então, a primeira carreira aqui foram 7 pontos. Na próxima carreira, nós vamos precisar de um aumento para cada ponto. Vamos terminar aqui com 14 pontos, então, nós vamos fazer 2 pontos juntos. Porém, ponto baixo centrado. Então, você sempre vai passar a sua agulha no meio do ponto. Ó, o formato do Vzinho, você vem com a sua agulha no meio do ponto, sai com a sua agulha aqui atrás, no meio do ponto, tá vendo? Sempre tem aqui, ó, duas alcinhas no seu ponto, você vai sair sempre no meio dessas duas alcinhas. Então, se você deixa o seu ponto mais soltinho, facilita o seu trabalho nessas próximas carreiras. Se você deixa o ponto mais apertado, vai ficar um pouquinho mais difícil de estar passando a agulha, tá? Por isso, deixa o seu ponto aí um pouco mais fluido. Lacei o meu fio ali atrás que tá vindo do rolo, estico para esse ponto não ficar muito apertado. Prendo a alcinha do fechamento da carreira para não desmanchar aqui. Laço o fio que tá vindo do rolo, fecho essas duas alcinhas. Como é uma carreira de aumentos, então no mesmo espaço, no meio do ponto, vamos fazer mais um ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto, ó, o Vzinho dele tá bem aqui. Passo a minha agulha aqui no meio do Vzinho, saio aqui atrás, no meio das alcinhas. Laço o fio que tá vindo do rolo, trago ele aqui pra frente, estico. Lari, quanto que eu vou esticar aqui? O suficiente para sua agulha ficar assim retinha, tá vendo? Uma alcinha encontrar a outra. E aí você fecha o seu ponto baixo. Dessa forma, os seus pontos vai ter a mesma média de padrão aí de tamanho. Então, vão ficar pontos mais uniformes e a sua peça, a sua base vai ficar mais retinha. Você vai repetir esse processo de aumento por todos os pontos, sempre observando se a sua agulha está passando no lugar certinho aqui dos pontos baixos centrados, tá? Finalizou aqui a carreira com o aumento. Novamente, nós vamos repetir o fechamento de carreira. Então, venho na primeira alcinha, sempre puxo esse primeiro ponto um pouquinho para o cantinho, para ele ficar mais reto. Pego a alcinha que estava a minha agulha e puxo lá para trás da peça. Vou diminuir aqui o tamanho da alcinha. Agora, nós vamos trabalhar a carreira
de um ponto seguido de um aumento. Então, aqui, o primeiro ponto, você vai fazer um ponto baixo centrado sozinho. No próximo ponto, você vai fazer um aumento. Aí, novamente, você volta a trabalhar um ponto centrado sozinho. E no próximo ponto, você faz um aumento. E aí, dessa forma, você repete por toda a carreira. Finalizo a carreira aqui com um aumento. E essa foi a nossa última carreira de aumentos aqui dessa peça. Lara, eu quero fazer a minha peça maior. É só continuar a sequência de aumentos. Agora, na próxima carreira, você iria trabalhar um aumento seguido de 2 pontos sozinhos e assim sucessivamente você vai aumentando. Tem outros vídeos aqui no canal onde eu ensino você a fazer bases redondas assim e fazer os seus aumentos de forma estratégica para sua base subir retinha e bem redondinha, sem criar nenhuma ponta. Vou estar deixando para vocês no cardzinho aqui do vídeo, vocês podem conferir também logo após vocês finalizarem esse vídeo aqui, tá? Essa peça aqui em específico, nós vamos terminar aqui nessa segunda carreira de aumentos. Vou puxar aqui o meu fio e antes de subir com a minha peça, eu já vou fazer o acabamento aqui do meio. Então, eu puxo aqui, ó, para fechar todo o meu círculo mágico com uma agulha de tapeceiro. Eu venho aqui, ó, na segunda carreira, que é a primeira carreira. Eu venho na segunda e vou passar a minha agulha, puxando meu fio embaixo das alcinhas dos pontos. Por que na segunda carreira? Porque quando a gente for passando aqui, puxando o fio, ele vai fechando esse espacinho aqui dos aumentos, tá vendo? Esses furinhos pequenininhos que ficam aqui na nossa peça, mas que eu gosto de fazer esse acabamento dessa forma aqui, para não ficar nenhum furinho desse. Então, você vai puxando, vai passando e puxando aqui, até completar toda a volta aqui da sua peça. Completou a volta, você puxa, deixa bem retinha a sua base, ó, tá vendo que fechou todos os furinhos? Agora, eu venho com a cola. Eu gosto de usar Tec Bond para artesanato, tá? Número 3. Puxo o meu fio aqui, de forma que eu consiga ver lá dentro do ponto. E então, eu vou colocar um pinguinho de cola, gente, só um pinguinho mesmo, não coloca muita cola para não manchar a sua peça. Um pinguinho já é suficiente lá por dentro do fio. E eu vou pressionar, esperar um tempinho, alguns segundinhos. Como a Tec Bond, a número 3, ela é um pouquinho mais viscosa, ela demora um pouquinho mais para poder secar. Porém, eu gosto de utilizar ela porque ela faz menos bagunça. Então, não tem risco de manchar a minha peça. Quanto mais molinha a cola, mais facilidade ela vai ter de escorrer e de manchar a sua peça. Então, a número 3, ela é mais viscosa. Dessa forma, por mais que ela demore alguns segundinhos a mais para poder secar, eu sei que ela não vai escorrer na minha peça e não vai manchar, tá? Finalizei. Agora, nós vamos fazer a subida. Eu venho aqui, faço o fechamento da carreira da mesma forma que a gente já vem trabalhando. Vou diminuir aqui a alcinha. Para a subida da nossa peça, nós vamos trabalhar nessa alcinha aqui de trás, ó. Tem as alcinhas aqui de cima do ponto, tá vendo? Vou passar no meio dessa alcinha e pego aqui essa alcinha aqui de trás dos pontos. Todos os pontos têm essa alcinha aqui atrás, tá? Então, você vai passar no meio, aqui onde a gente fez o fechamento da carreira, é no meio dessa laçadinha aqui que você puxou lá para trás e aqui na alcinha de trás. Segura sempre aqui, ó, para não desmanchar o fechamento da carreira. Laço o fio que tá vindo do rolo, puxo, estico ele um pouquinho e prendo aqui o fio do fechamento da carreira. Sempre prende para não ter risco
de soltar a sua peça depois. Laço o fio que tá vindo do rolo, fecha o primeiro ponto. Próximo ponto, eu venho aqui no meio da alcinha e pego também a alcinha aqui de trás. Laço e fecho o meu ponto. Então, sempre trabalhando aqui nessas duas alcinhas, agora somente um ponto baixo para cada pontinho da base, sem nenhum aumento, tá? Você não precisa fazer mais nenhum aumento aqui, é só um ponto para cada ponto. Dessa forma, vai dar o formato de subida da nossa peça. Então, você vai repetir esse processo até finalizar a carreira. Finalizou a carreira, você vai dobrar ela aqui, ó, para ela tomar o formato de subida. E agora, nós vamos subir mais 4 carreiras, para ter um total de 5. Sempre fazendo o mesmo fechamento. Então, eu venho de trás para frente, puxo meu fiozinho aqui pro lado, pego a minha alcinha, levo lá para trás, vou diminuir aqui o tamanho dessa alcinha e novamente ponto baixo centrado. Venho no meio do ponto, saio aqui atrás no meio do ponto, laço meu fio, trago ele aqui para frente, estico, prendo ali a alcinha do fechamento da carreira e fecho o ponto baixo. Venho no próximo ponto, no meio do ponto, saio ali atrás no meio do ponto. Fecho o ponto baixo centrado. Vou repetir esse processo. Um ponto baixo para cada ponto da base. Vamos repetir por 5 carreiras. Então, nós já fizemos aqui a primeira de subida, estamos na segunda e vamos fazer mais 3, até ter um total de 5 carreiras aqui de pontos baixos. Finalizamos aqui as 5 carreiras, você vai puxar os seus pontos um pouquinho para o lado, para abrir um pouquinho a sua peça e deixar os seus pontos assim, ó, mais retinhos. Agora, você vai pegar o seu fiozinho que tá vindo do rolo e você vai dar voltas em torno da sua peça, tá vendo? Em torno de toda a peça. Chegou aqui no ponto de início da sua peça, contou uma volta. Nós vamos dar 5 voltas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Fiz as 5 voltas, corto o meu fio. Essa laçadinha aqui que eu estava trabalhando, eu vou puxar até a ponta sair toda aqui em cima. Vai ficar dessa forma aqui. Agora, eu venho com a minha agulha, como se eu fosse fazer um fechamento de carreira, puxo o meu primeiro ponto um pouquinho aqui pro lado, vou pegar o meu fio e vou puxar novamente todo lá para trás, até a ponta sair toda ali por dentro da peça. Viro aqui, por dentro da peça, ó, jogo meu fiozinho ali pro canto, por dentro da peça. Vou pegar essa alcinha aqui de dentro, ó, de baixo para cima, e vou sair aqui no meio da alcinha aqui de cima do meu ponto, dessa forma. Laço meu fio novamente e puxo novamente ele aqui para dentro. Dessa forma, nós simulamos a alcinha aqui. Agora, é só ajustar o tamanho, para ela ficar mais ou menos do mesmo tamanho das outras, e assim, nós temos um acabamento invisível na nossa peça. Agora, nós vamos fazer um acabamento em pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui no próximo ponto, ó, esse é o ponto que a gente simulou. Vou pular ele e venho no próximo. Laço meu fio ali dentro, estico um pouquinho, ó, não deixo apertado. E aí, já venho no próximo. Laço e já fecho essa laçadinha aqui que está o meu fio. Novamente, vou no próximo ponto, laço lá dentro e já fecho essa laçada. Esses são os pontos baixíssimos. E nós vamos trabalhar esses pontos aqui em torno de toda a nossa peça. Lembrando sempre de deixar mais soltinho, tá? Se você faz o ponto baixíssimo de acabamento aqui
muito apertado, a sua peça vai ficar repuxada e vai ficar afunilada, ela não vai ficar retinha, com acabamento retinho, tá? Então, para evitar que isso aconteça, faz esses pontos baixíssimos mais soltinhos. As 5 voltas que nós demos aqui em torno da peça, nos darão fio suficiente para contornar aqui essa peça, tá? Finalizei aqui, ó, vou fazer o último ponto baixíssimo, puxo o meu fio para a ponta dele sair toda aqui na frente. Agora, eu vou trabalhar com a agulha de tapeceiro para fazer o nosso acabamento. No primeiro ponto baixíssimo, de baixo para cima, vou passar a minha agulha e puxo ela levando o meu fio lá para cima. Agora, eu volto no último ponto aqui da onde está saindo o meu fio, passo no meio aqui desse ponto baixíssimo, embaixo das 2 alcinhas ali do ponto, e levo o meu fio novamente lá para dentro. Ajusto o tamanho da alcinha e novamente temos aqui um acabamento invisível perfeito na nossa peça. Agora é só dobrar aqui, ó, a sua peça, não se preocupe, não vai desmanchar, tá? E esconder essa pontinha de fio por baixo das alcinhas do ponto. Com muito cuidado só para não repuxar, tá? A sua peça, o seu ponto ali e o último ponto ficar todo repuxado. Passou embaixo de algumas alcinhas, novamente pego a minha cola, abro espaço ali lá dentro do ponto e um pinguinho de cola lá por dentro do ponto já é suficiente. Pressiono e aí é só cortar. Bom, aqui o seu mini cachepozinho já está pronto. Você já pode ofertar assim mesmo essa opção mais simples para sua cliente, sem fazer nenhum detalhe adicional aqui. Lembrando que você pode incluir aqui dentro, pode colocar mini velas, você pode colocar mini suculentas, você pode colocar um bombom, você pode colocar alguns docinhos, o que sua imaginação permitir ou o que a sua cliente decidir, tá? E você pode ofertar também só o cestinho para sua cliente lá na hora de montar as lembrancinhas do evento dela, ela decide o que ela quer colocar aqui dentro, tá? Para essa peça em específico, que é uma peça de final de ano, nós vamos fazer esse detalhezinho em dourado aqui, que é bem simples também de se trabalhar. Eu vou pegar aqui uma agulhinha mais fina, tô aqui com uma de 2,5 milímetros. Vou pegar esse fiozinho dourado, que é o fio Midas da Fisher. Ponho a pontinha do fio ali por dentro da peça, em qualquer ponto, tá? Venho aqui, ó, no meio do meu ponto baixíssimo que eu acabei de trabalhar e passando embaixo da alcinha ali. Laço o meu fio, trago ele aqui pra frente. Venho no próximo ponto e vou trabalhar pontos baixíssimos. Percebe que eu também deixo esses pontos mais soltinhos? Não repuxa muito, para sua peça não ficar repuxada. Fecho o ponto baixíssimo. E é bem simples. Dessa forma aqui, eu vou repetir em torno de toda a peça, para fazer esse acabamento aqui com o dourado, tá? Chegando aqui ao final, vou fazer o último ponto baixíssimo, puxo o meu fio aqui, corto, e aí nós vamos fazer o mesmo acabamento. Ó, puxo meu fio todo aqui pra frente, passo a minha agulha de tapeceiro, venho aqui no primeiro ponto baixíssimo, de baixo pra cima, passo a minha agulha e levo meu fio lá pra cima. Volto aqui no meio do último ponto baixíssimo, pego a minha agulha e levo o meu fio ali, lá por dentro da peça. Vou pegar as 2 pontinhas, vou fazer um nozinho, bem simples. Para ficar mais firme, vou fazer um nó duplo. Aqui não tem nenhum segredo, tá? Ó, e aqui, vou cortar a pontinha desse fio.
Para não desfiar, vou dobrar aqui assim o meu fio, ó. Venho com o meu isqueiro e queimo aqui as pontinhas do fio. Com muito cuidado, tá? Para não queimar a sua peça. E aí, esse acabamento aqui fica escondidinho lá por dentro. Agora, é só ajustar o seu cachepô. Ó. Dessa forma, e está pronto o seu mini cachepô de lembrancinha. É super fácil, super rapidinho de fazer. Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Se por acaso você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho de notificações, porque dessa forma, sempre que eu trouxer um vídeo novo, você será avisado e ficará por dentro de todo o conteúdo gratuito. E você também ajuda no crescimento do canal, né? Já deixa também o seu like, porque o like ajuda no alcance. Então, quanto mais gostei, quanto mais joinha tem no vídeo, mais o YouTube recomenda ele para outras crocheteiras, tá bom? Espero muito que você tenha gostado. Um beijão e até a próxima aula. E lembre-se de conferir aqui na descrição do vídeo todos os links de indicação que eu deixei para vocês, tá? Para comprar o material do curso de Elo 7 que eu mencionei com vocês ao início desse vídeo, tá bom? Então, aqui embaixo na descrição tá tudo explicadinho detalhadamente para vocês. Um beijo e até a próxima!